Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Você é muito bem-vindo, convidado especial para permanecer conosco e fazer o estudo todos os dias. Quero acolher você que todos os dias está aqui fiel fazendo o estudo bíblico junto comigo. É muito bom ter a sua companhia. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 11 a 24. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que, sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. Ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Nisto saberemos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e tudo o que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Este é o seu mandamento: crer no nome do Filho de Jesus, no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura um pouco mais longa, de muitos princípios eternos, de ordens também. Eu acabei até achando uma promessa aqui que eu não tinha marcado. Aqui, ó, no finalzinho aqui da página, no versículo 19. Nisto saberemos. Aqui também é princípio eterno, porque é uma condição clara de como reconhecer determinada realidade. Mas está prometendo, né? Saberemos. E diante dele e
tranquilizaremos o nosso coração, se o nosso coração vier a nos condenar. Aqui, ó. Porque Deus é maior que o nosso coração, aqui é princípio eterno, também, mas continua, também com promessa, e conhece todas as coisas. Bom, por quê? Porque aí vem a nossa intenção de sermos melhores. E a intenção é algo que é importantíssimo, crucial. Deus vê o coração, Deus conhece o nosso coração. Lá está a intenção, porque as pessoas não veem o nosso coração. Os mais próximos têm uma noção de o que está ali dentro, porque são muito próximos, como bons maridos, marido e mulher, né? bons esposos, né? O marido que conhece bem a mulher e a mulher conhece bem o marido, sabe o que tem no coração do outro, né? Bons amigos sabem o que tem no coração do outro, né? Um pai, um filho próximos. Por quê? Porque tem uns que não são. Então, tem pai que não conhece o filho, filho que não conhece o pai, irmão que não conhece o irmão, marido que não conhece o coração da esposa, e esposa que não conhece o coração do marido. E assim vai, e assim por diante. Mas quem é próximo, quem tem intimidade, conhece. Deus conhece o nosso coração. Então aqui, ele sabe a intenção que temos. Mas tem umas ordens aqui importantes que nós devemos cumprir e viver. Dos mandamentos de Deus, né? Nós estamos vendo aqui nesse terceiro capítulo da primeira carta de São João, como ser filhos de Deus. Primeiro, ele começou dizendo que nós somos, de fato, que ainda não se manifestou aquilo que seremos, mas quando ele vier, se manifestará aquilo que de verdade seremos, porque nós o veremos tal como ele é. Mas, enquanto isso não acontece, tem um concreto do dia a dia, que a gente, para ser de Deus, para ser reconhecido como filho de Deus, para nos manter nessa graça, a gente tem que parar de pecar. Primeira coisa. Aqui, ó. Quem é de Deus não peca. Quem permanece em Deus não peca. Então a gente tem que permanecer, tem que ficar firme. Mas não é só isso. A gente tem que também amar o irmão, que é o que a gente está vendo hoje. Tem que obedecer o mandamento. Desde o princípio, qual é o mandamento? Que nos amemos uns aos outros. Não como Caim. Caim não amou. Caim, como diz aqui na palavra, Caim era do maligno. Ele matou o seu irmão. Por que ele matou? Porque as obras dele eram más e a de Abel eram boas. Ele teve ciúme, teve inveja. Deus olhou para o sacrifício de Abel e não olhou para o sacrifício de Caim. Por quê? Porque Caim não deu de coração. Não é porque Abel ofereceu um novilho e Caim ofereceu os legumes. Cada um tinha o que tinha para oferecer, ofereceu. Mas como estava o coração de cada um? Qual era a intenção do coração? As obras eram más dentro. Por isso, a oferenda de Caim foi rejeitada. Ele, com raiva, falou, vamos passear ali. E matou seu irmão, se precipitou contra ele. E aí, nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos. Amamos os nossos irmãos. Passamos da morte para a vida. Por isso São Paulo vai dizer para nós, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Podeis irar-vos, você vai ficar com raiva. Não tem jeito. Acontecem situações que ficam com raiva. Mas não peque. Aconteceu um fato esses dias, próximos da gravação desse vídeo, com um dos nossos colaboradores cinegrafistas, está até aqui agora me gravando. Foi assaltado, arma na cabeça, né? Pegaram e levaram a moto dele. Assim, um assalto mesmo. Assalto mesmo. Não esperava, foi surpreendido e levaram. E graças a Deus ele não reagiu, não aconteceu nada, está tudo bem, foi só a moto. Só a moto. Claro que é ruim, por isso que Deus fala, não roube. É um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos. É sério, é grave, é um pecado grave. Quem rouba pratica a iniquidade, a injustiça que a gente viu aqui. Mas fica um desafio para este que foi roubado, que é o quê? Perdoar.
perdoar. Porque não é fácil perdoar. A nossa tendência é o quê? Querer a justiça e a justiça do nosso jeito. Parte da justiça é recuperar aquele bem, a moto, né? Foi assaltado, roubaram a moto. A moto que serve para ele trabalhar, gente, para ele ir para cá e para lá, é a locomoção dele. Como de tantas gente, de tantas outras pessoas. Mas ainda tem outras ações de justiça. Mas qual é a que Deus quer exercer? Primeiro, perdão no coração. Que eu repito, não é fácil, mas é o nosso caminho de cristãos. E a justiça ainda maior, Deus quer a conversão dessas pessoas. A gente vê hoje tão difícil, né? Às vezes, para Deus não é. Para Deus é possível. Concreto, gente. Está aqui, concreto. E é isso que Ele nos pede, amar concretamente. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, e aquele que odeia o seu irmão é homicida, pois sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha o risco que nós corremos quando nós odiamos. E às vezes a gente odeia nem é por causa disso. Um assalto, às vezes é uma palavra que alguém falou mal, ruim para você, te machucou, te feriu, aí você, aí vê só. Aí fica remoendo o rancor, o ressentimento, né? Programando vingança. Por quê? Porque a nossa carne vai gritar. Só que a vontade de Deus para os seus filhos, que é o que nós estamos aprendendo aqui, é que nós vençamos pelo amor. Nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. Quem é Ele? Jesus. Deu sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo bens, aí ele está falando de outro aspecto do amor, que é a caridade. Eu tenho bens, eu vejo meu irmão passar necessidade e eu não faço nada. Aí ele fala assim, e ele fecha as entranhas. Como poderia nele o amor de Deus permanecer? Está falando para quem? Para católico, para cristão, para quem já conhece Jesus. Eu vou perdendo a intimidade, o amor de Deus, quando eu fecho meu coração para os outros. A ajuda que eu posso dar e não dou. Egoísmo. Gente, talvez você não faça coisas grandes, não tenha grandes egoísmos, às vezes tem pequeno. E a gente precisa constantemente fazer o exame de consciência e pedir perdão a Deus. Um egoísmo, dependendo da proporção, é até um pecado grave. Porque não amou. E está dizendo aqui, como pode permanecer nele o amor? É muito importante para nós, porque senão a gente acha que está vivo, mas está morto. Acha que está vivo porque vai na igreja, porque comunga, porque não sei o quê, e não fica atento ao mandamento do amor, que é a coisa mais importante, que é o cartão de visita dos filhos e filhas de Deus. Meu Deus, quantos de nós estamos sendo enganados por nós mesmos, por uma religiosidade externa, e não estamos vendo o interior, que precisa mudar. Dá-nos a graça, Senhor, de enxergar a verdade. Porque nisto saberemos que somos da verdade. E diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, aí por quê? Porque bateu, graças a Deus, o exame de consciência e a gente percebeu que estava errado. E a gente vai e se converte naquele momento e fala, Senhor, muda a minha intenção para que eu faça o que está certo. E aí Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele vê a nossa intenção. Deus conhece tudo. Ele é amor. Ele examina a nossa consciência. Ele sabe que estamos na luta. Agora, se a gente está fazendo isso sem nem perceber, vivendo,
eu não ajudo não, não sei o quê, sem o mínimo escrúpulo, aí a gente pensa que está vivo, mas não está. E aí ele condena. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e tudo que lhe pedimos, recebemos dele. Veja, condição para essa comunhão, até os pedidos, a nossa oração vai ser atendida. Por quê? Porque nós temos uma consciência limpa, pura, diante de Deus. Este é o mandamento. Crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos uns aos outros. Crer em Jesus e amar uns aos outros. Não é uma caridade sem Deus, não, viu? Isso aí é só uma filantropia, assim, né? Para o mundo. Caridade é por causa de Deus. Por causa de Jesus. Ele que inspira o amor verdadeiro. Que não é só assistencialismo, mas é vida eterna. Gera vida eterna. Gera filhos, filhas de Deus. É isso que nós queremos viver, para permanecer no amor de Deus. Tem muita coisa para anotar, tem muita coisa para a gente ver. É um trecho que dá um retiro, gente. Fim de semana. Muito bonito. Mas nós não temos agora o fim de semana inteiro. Vamos anotar no nosso diário. Essas realidades são muito importantes e tem muita coisa para anotar. Promessas. Versículos 19 e 20. Promessas de Deus. 1 João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Aí vem ordens. Tem bastante ordem também, viu? 1 João 3, versículos de 11 a 13, versículo 18 e versículo 23. Versículos de 11 a 13, depois 18, depois 23. Ordens de Deus. E os princípios eternos. Versículos de 14 a 17, depois 19 a 22 e o versículo 24. Princípios eternos, de 14 a 17, de 19 a 22 e versículo 24. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo por aqui? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas da Bíblia. Aí você vai fazer isso aqui com a sua Bíblia também. Ó. Vai pegar as canetas coloridas, né? E as cores, vai pegar um cartãozinho velho, um pendrive como esse aqui e ó, fazer as anotações bonitinho, sua Bíblia ficar bem anotada, com suas anotações e assim vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Padre Jonas. Aqui na descrição do vídeo tem um passo a passo e, claro, tudo isso vai colocar no seu diário espiritual. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.